Neste vídeo, veremos as capacitações e responsabilidades que supervisores devem desenvolver, a necessidade de estarem integrados ao planejamento da produção, os problemas que enfrentam, alternativas de atuação e a urgência de uma estratégia empresarial para capacitar e garantir seu eficaz desempenho. Saudações a todos! Ao considerarmos supervisores, é necessário antes saber sua definição. Uma multa apropriada é fornecida pelo TWI, que define supervisor como qualquer pessoa encarregada de pessoas ou que dirige o trabalho de outros. Ou ainda, supervisor é todo aquele encarregado de orientar pessoas. Então, muito do que veremos pode ser aplicado em qualquer nível hierárquico ou em qualquer área de produção ou serviço. Mas, na conceituação mais conhecida, são considerados supervisores aqueles que estão na linha de frente e que coordenam a operacionalização de prévios planejamentos estratégicos e táticos. O que desejo salientar neste vídeo é que as pessoas envolvidas em cada etapa do planejamento devem permanecer envolvidas na sua execução. Isto é, os problemas enfrentados por supervisores de primeira linha, em que estes não tenham poder de deliberação ou decisão, não podem ser deixados sem solução e ainda assim se esperar resultados da produção conforme o planejado. Vou ampliar essas situações, começando, porém, por deixar evidente as responsabilidades dos supervisores. Vamos começar listando as 5 qualidades básicas que um supervisor deve ter, tal como considerado pelo TWI. O conhecimento do trabalho, o conhecimento das responsabilidades, a capacidade de aperfeiçoar métodos, a capacidade de dirigir pessoas, a capacidade para ensinar. O conhecimento do trabalho deve envolver tudo que se refere ao trabalho a ser supervisionado, como máquinas, materiais, ferramentas, métodos, operações, processos, técnicas e procedimentos para execução do trabalho. Uma observação: muitas operações, especialmente as que necessitam grande habilidade motora, exigem sua prática contínua para se chegar à excelência em sua execução e produtividade. Não se espera isso, nem se pode exigir esta excelência de supervisores, mas sim o pleno conhecimento do método de trabalho e dos detalhes relacionados. Porém, como tudo muda, os supervisores devem adquirir conhecimento de forma continuada para ensinar aos trabalhadores e aprendizes. O conhecimento das responsabilidades se refere à política organizacional de cada empresa. Convém salientar aqui que os supervisores têm o dever de informar impedimentos ao seu trabalho de acordo às suas responsabilidades. A capacidade de aperfeiçoar métodos considera a interação de materiais, máquinas e pessoal no espaço de trabalho de forma a se obter o melhor resultado. Cada operação deve ser analisada com o propósito de simplificar o trabalho, reduzir esforços, eliminar riscos de acidentes, aumentando a capacidade de produção com os recursos existentes. Este procedimento é o contrário de se obrigar as pessoas a trabalharem com excesso de esforço para atingir os resultados. O emprego prático desta capacidade deve contar com a inestimável ajuda do setor de estudo do trabalho ou cronometragem, caso exista na empresa. Contudo, aprender a aperfeiçoar métodos não é algo misterioso que exija longo treinamento. O TWI trata desse assunto em 5 sessões de 2 horas de treinamento de supervisores, fornecendo as bases lógicas para que, a partir delas, desenvolvam esta capacidade. Notem que o melhor método tende à menor necessidade de esforço, então, melhores métodos estabilizam-se em processos com tempos menores e mais produtivos. A capacidade de dirigir pessoas pode ser resumida em estimular boas relações humanas, deixar evidente o que se espera de cada trabalhador, tratar cada um como um indivíduo, usar justiça no trato com as pessoas, saber resolver problemas de relacionamento. Devemos lembrar que o supervisor obtém resultados através de pessoas. A capacidade de ensinar pode ser melhor entendida pelos seus objetivos. Menos desperdícios de materiais, menos erros, menos acidentes, menos danos em ferramentas e equipamentos, menos interrupções de trabalho, menos retrabalho. O bom supervisor é aquele que sabe o que, como, quando e por que fazer o trabalho. É também aquele que é um bom instrutor. Estas habilidades ou capacidades devem ser empregadas para se atingir a produção planejada, na qualidade planejada, nos custos planejados, eliminando problemas, melhorando métodos, treinando pessoal e mantendo a disciplina e os bons relacionamentos interpessoais. Não é pouca coisa. Realmente, as responsabilidades dos supervisores de primeira linha são grandes.
Além disto, lidam em larga medida com o fator humano e suas diversas e cambiantes motivações, particularidades de personalidade e circunstâncias pessoais. O que é necessário enfatizar é que ninguém pode dizer que domina completamente estas capacidades. São algo a ser desenvolvido continuamente e ocorrem em um ambiente dinâmico, a vida, que não é uma foto, mas um filme. Cedo ou tarde, nos deparamos com uma situação na qual não nos sentimos preparados para enfrentar. Porém, estas ocorrências, antes de nos abalar ou desmotivar, indicam a direção em que devemos nos aperfeiçoar. Nisto, lembramos do filósofo Sócrates. Quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria. Saber que não sabemos é um requisito para aprendermos, e tudo que não sabemos, podemos aprender. O problema é acharmos que já sabemos tudo. Além disto, habilidades e capacitações se adquirem, de fato, na prática das informações que tenhamos acesso. Agora, com estas questões colocadas, podemos avançar mais ainda no propósito deste vídeo, tal como expresso no seu título. Primeiramente, devemos considerar que, para afirmar que a produção está abaixo das expectativas, devemos ter a certeza que essas expectativas estejam matematicamente definidas e sejam realizáveis na prática. Esta questão tratei em 2 vídeos que têm seus links na descrição deste vídeo. Em geral, tende-se a aceitar que não há dúvidas sobre a capacidade produtiva, mas consideremos a seguinte situação. Se a empresa produz produtos variados, cada um com tempos de fabricação diferenciados, se as quantidades de produtos vendidos variam de forma imprevisível cada dia, semana ou mês, se a capacidade de produção em mão de obra, máquinas, ferramental, terceirizados é fixa ou com pouca flexibilidade em quantidade. Então, como esperar a mesma produção independentemente dos produtos a serem produzidos? Vejamos uma única operação para exemplificar. Para considerar a dinâmica de vendas e a produção, é necessário que ocorram simulações de entrada de lotes em produção para que sejam identificados gargalos ou restrições à produção esperada antes que ocorram de fato na produção. Assim, será possível encaminhar soluções antes que a queda de produção ocorra. Aqui, os diferentes produtos com diferentes tempos de produção na mesma máquina ou recurso de produção, que resultam em diferentes capacidades produtivas por hora e por dia. Se o tempo de média aritmética for calculado pela soma de todos os tempos por produto e a divisão pela quantidade de produtos, uma produção média pode ser calculada. Muitas empresas nem chegam até esta etapa. Neste exemplo, a capacidade produtiva média aparentemente está de acordo à produção planejada ou esperada, ou seja, 1.500 unidades por dia. Mas o problema é que, sem nenhum procedimento alternativo aplicado e dependendo do sistema de produção, se em célula, contínuo ou outros, o que entrará em produção não é um produto médio, mas cada produto de cada vez com seu tempo de produção e quantidades vendidas programadas. Estas colunas simulam 4 diferentes semanas com diferentes quantidades vendidas por produto a serem produzidas. Para calcular a real capacidade produtiva de um abastecimento produto a produto, basta dividir as quantidades de cada produto pela capacidade de produção respectiva, no caso, por dia. O total a produzir é dividido pelo total de dias necessários à produção, resultando na capacidade de produção da semana. Neste exemplo, as quantidades a serem produzidas na primeira semana resultam em uma capacidade de produção média bem próxima da meta planejada. Porém, a análise das semanas seguintes resultam em capacidades de produção média muito abaixo da meta. Assim também a capacidade média geral das 4 semanas analisadas. Para quem deseja aprofundar-se um pouco mais nesse assunto, recomendo 2 vídeos que detalham a matemática do cálculo da capacidade produtiva. Além das flutuações aleatórias da capacidade produtiva, os supervisores podem ainda se ver frente a máquinas já em capacidade máxima em operações gargalo, falta de operadores capacitados em quantidade à necessidade de produção, falta de operadores qualificados no mercado de trabalho, falta de terceirizados para apoio à produção interna para suprir a necessidade de produção acima da capacidade instalada, falta de espaço físico para os recursos de produção necessários para a maior capacidade de produção requerida em determinados produtos, absenteísmo elevado sem uma estratégia da empresa para reduzi-lo.
O grave é que, em muitas empresas, não existem procedimentos para identificar essas situações antecipadamente, ou mesmo já quando em ocorrência na produção. Nesses casos, o que ocorre é a exigência de volume de produção aos supervisores sem que haja a mínima condição de ser alcançado. Caso entregas sejam comprometidas, o que ocorre é o trabalho em horas extras, mas, nesse caso, sem planejamento, sem busca de alternativas, sem ações que impeçam que as horas extras se tornem uma exigência rotineira. Além disto, horas extras muitas vezes são impraticáveis como solução ao problema. Não havendo solução, pode ocorrer de que gerente ou quem coordene supervisores não trate a questão de forma a solucioná-la. As razões para isto são várias. Uma destas é interessante ampliarmos um pouco. Um comportamento do qual qualquer um pode ser vítima é se ocupar de vários problemas de menor gravidade para evitar ter que encarar situações que sim são graves, mas que não se antevê solução, ou que a pessoa não se sente capaz de resolver. Esse tipo de negligência se torna causa de inúmeros outros problemas, tomando uma dimensão muito maior que o problema original, ao comprometer as entregas, a manutenção de mercado, a qualidade, o financeiro e assim por diante. O pior é que podemos não ter consciência de que agimos desta forma, pois é uma tendência a sermos envolvidos por uma rotina de coisas que consideramos importantes e que ocupam nosso tempo. Se este comportamento for algo frequente, a empresa tenderá a se mover tal qual um enorme e pesado veículo sem condutor, se deslocando mecanicamente com a organização ou raciocínio inicialmente realizados para situações que já mudaram e talvez mudaram radicalmente. Assim colocada, esta situação parece impossível de ser admitida, mas podemos evidenciar sua ocorrência desde setores localizados que impactam o desempenho da empresa como um todo. Voltando aos supervisores e a causa de baixa produção originada pela falta de avaliação matemática da dinâmica dos produtos vendidos a serem produzidos, podemos perguntar: qual deve ser a atitude de um supervisor frente a essa situação? Para começar a responder a isto, devemos lembrar de uma das responsabilidades dos supervisores, anteriormente listadas: o relacionamento entre setores ou departamentos. A constatação de que diferentes produtos resultam em diferentes capacidades produtivas é algo que supervisores evidenciam na prática. Ao saber das possibilidades do tratamento matemático que pode e deve ser dado à questão, e ao saber que esse procedimento não é realizado no estabelecimento das metas de produção, que são encarregados e cobrados de cumprir, os supervisores têm a obrigação de informar esta falha aos gerentes e a todos que cobram o cumprimento de metas de produção. Esta reivindicação de supervisores deve ser na medida e na forma que não os prejudique com interpretações de que são justificativas para falhas pessoais. Por outro lado, se o supervisor cair no erro de justificar falhas que sabe são de sua responsabilidade, apontando omissões ou negligência de outros setores, impedirá futuras demandas suas que sejam justas, pois esta é uma atitude que logo é percebida. Então, abordar a questão pela lógica e pela matemática é o melhor caminho. O fundamental é o foco na solução e não em falhas de um ou de outro setor ou profissional. Assim, isso deve ser abertamente tratado entre os gerentes e supervisores, no sentido de se encaminhar soluções práticas à questão. Sem soluções práticas para este problema, o que poderemos esperar de supervisores? O que poderemos esperar de resultado da empresa? Mas vejamos outra situação. O planejamento está bem elaborado e considera a flutuação de capacidade produtiva de acordo aos produtos e encaminha desde o início soluções. Mas, ainda assim, a produção diária não é alcançada. Na situação descrita, uma primeira abordagem a esse problema envolve o efetivo levantamento de indicadores de produtividade e eficiência. Se temos o domínio matemático da capacidade de produção, temos também as informações necessárias
para obter índice de produtividade e eficiência. Esses procedimentos, a matemática envolvida em detalhes, cuidados a tomar, as considerações em conjunto com a qualidade dos produtos e muito mais, estão detalhados no vídeo Indicadores de Desempenho da Produção. Se a capacidade de produção tende a uma variação dependendo de produto ou de conjunto de produtos, os índices de produtividade e de eficiência planejados estabelecem metas sólidas para a avaliação do desempenho. Se estes índices ocorrerem abaixo do planejado, para custos, produção e entrega, ações devem ser empregadas. Os índices para a avaliação diária de desempenho da produção são uma necessidade para orientar ações efetivas para sua melhoria. Mas, de qualquer forma, os supervisores de primeira linha devem agir de acordo às responsabilidades e capacitações antes mencionadas. Vemos que uma ação contínua deve ocorrer no sentido de melhorar o trabalho em todos os seus aspectos. Em uma analogia, podemos dizer que este enfoque é similar a uma permanente manutenção e melhoria de rodovias, no caso, por onde a produção deve fluir. Ainda nesta comparação, sabemos que sem manutenção, as rodovias deterioram até termos um amontoado de buracos. O mesmo ocorre com a produção. O esforço de treinar pessoal, aperfeiçoar métodos, motivar o pessoal e promover boas relações na produção, tal como considerado na metodologia TWI, é uma exigência na prática do dia a dia dentro das empresas. Esse esforço com método favorece a motivação dos trabalhadores. O tema motivação sempre gera uma inquietude em supervisores e é muito afim ao tema deste vídeo. Assim, irei salientar alguns pontos para a reflexão de supervisores com vistas aos seus desdobramentos práticos. Dizer a cada trabalhador sobre sua responsabilidade o que espera dele. Avaliar e informar, dar retorno periodicamente ao trabalhador sobre o seu desempenho. Envolver os trabalhadores na solução de problemas e melhorias de métodos. Falar antecipadamente ao pessoal sobre mudanças que os afetarão. Usar do melhor modo possível as capacidades de cada um. Envolver os trabalhadores no estabelecimento de metas. Reconhecer e elogiar o bom trabalho, a lealdade e o esforço dos trabalhadores de acordo e sobre os fatos, e não como uma tentativa de obter colaboração por familiaridade, lisonja ou bajulação, o que seria um erro. Elogio e lisonja são muito diferentes. Tratar cada pessoa como um indivíduo e com justiça. Fazer acordos de produtividade com os trabalhadores. Isto exige um perfeito sistema de levantamento de índices para que não haja dúvidas a respeito. Para um supervisor de primeira linha realizar algum desses objetivos, necessita estar dentro de uma estratégia definida pela alta direção. Isoladamente, atuando por iniciativa própria, apenas poderá fazer algo, mas sem essa estratégia, saindo o supervisor da empresa, todo o prévio trabalho de motivação e bom relacionamento tenderá a desaparecer prontamente. Ao considerar as relações no trabalho e a motivação dos trabalhadores, temos que ter em conta ainda que cada estado do Brasil, e mesmo em cada região dentro dos diferentes estados do Brasil, existem diferentes culturas no sentido de padrões de comportamento e suas particularidades. Ocorrências de comportamento podem ser impensáveis em uma região, mas comuns em outras. Porém, o ser humano é o mesmo. Assim, não é raro supervisores escutarem a frase: "Eu trabalho pelo que ganho". Em tempos de grande oferta de mão de obra, especializada ou não, tais argumentos são menos frequentes, mas esta percepção dos trabalhadores tende a ser presente mesmo que não seja verbalizada aos supervisores. A prática de tudo que comentei até aqui visa criar condições de trabalho e de relações no trabalho que não predisponham os trabalhadores a esse tipo de percepção. Contudo, a questão financeira é, sem dúvida, um fator que não se pode ignorar. Não está nos propósitos desse vídeo, nem é necessário entrar em questões socioeconômicas do país. Mas, de todas as maneiras, convém termos a consciência de que trabalhadores e empregadores, na sua grande maioria de micro, pequenas e médias empresas, dependem um dos outros. E de nada adianta acirrar conflitos ou um combater ao outro sob tal ou qual pretexto. Pois se assim for, ambos, de uma maneira ou outra, perderão. Fora destas questões, podemos utilizar tecnicamente o controle de produtividade para empregar incentivos financeiros que promovam o desempenho esperado dos trabalhadores e, com isso, dar melhores condições de atuação aos supervisores. Em países como a Alemanha,
Desde o final da Segunda Guerra, os índices de produtividade para planejar a produção e estabelecer metas são negociados entre as empresas e os sindicatos. Uma outra realidade, ou a chamada economia social de mercado. Quem se interessar a respeito, apenas recomendo se ater aos seus aspectos técnicos e não aos aspectos políticos, nem muito menos às tentativas de aplicação da ESM na América Latina. Antes de prosseguir na análise da viabilidade de incentivos financeiros ao trabalho, uma ressalva. Não é recomendada nenhuma iniciativa nesse sentido sem antes a empresa ter a permanente aplicação do aprimoramento de métodos no trabalho, um plano de implantação de melhoria das relações na produção, o planejamento da produção de acordo à realidade de cada produto e destes em conjunto, tal como demonstrado nesse e nos vídeos citados. Um controle de índice de produtividade com rigor matemático. Sem esses requisitos, adversidades ou mesmo o malogro dessas iniciativas é quase certo. Além desses requisitos, é bom ter em conta que não são recomendados incentivos setoriais, mas de abrangência geral na empresa, incluindo na premiação a todos da produção e da administração. As razões para isto são várias, e as considerarei em próximo vídeo. Outra questão que temos que ter em conta ao analisar esses procedimentos é que, bem elaborados, gerarão valores que de outra forma não existiriam. Sem incentivos financeiros aos trabalhadores, a empresa encontra dificuldades em atingir metas e tende a um menor retorno financeiro. Não atende aos clientes nas datas de entrega assumidas, perde mercado e não tem valores extras que permitam alguma premiação ou abono espontâneo aos trabalhadores. Por outro lado, o incentivo financeiro aos trabalhadores gera valores para a empresa que de outra forma não existiriam, oriundos do maior desempenho da empresa. Esses valores, por sua vez, justificarão e possibilitarão a manutenção dos incentivos. Tudo isto deve ser estudado e planejado meticulosamente para a garantia do sucesso destas iniciativas. Nada que envolva a questão de incentivos financeiros deve ser feito sem uma avaliação multidisciplinar dentro da empresa. Alta direção, gerência, custos, financeiro, RH, planejamento, cronometragem, informática e outros. De qualquer forma, com ou sem incentivos, a convivência com índices baixos de desempenho, cedo ou tarde, causa a morte das empresas, prejudicando a todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas. Após todos os cuidados mencionados, os procedimentos básicos para a implantação desses incentivos são: estabelecer os índices de produtividade que a produção deve alcançar, estabelecer o valor e a periodicidade dos incentivos, acompanhar os índices diariamente com os resultados diários e acumulados, informar diariamente a todos da empresa, fomentar ações e mobilizações diárias para atingir as metas e recuperar perdas. Em relação à periodicidade, algumas empresas optam por mensal, outras por bimestral, trimestral, semestral ou anual. Toda e qualquer definição de período e valores deve ser analisada também pelo pessoal do RH e de acordo à legislação, de maneira que não venha a ser motivo de posteriores demandas trabalhistas. No que diz respeito ao fator motivação, existem vários detalhes que devem ser estudados no estabelecimento de índices, a partir dos quais premiações ou gratificações devam ocorrer. Também é possível tratar de forma discriminada os índices de absenteísmo ou as faltas, premiando mensalmente aqueles que não tiveram faltas. Algumas empresas no Brasil optam por fornecer cestas básicas aos trabalhadores sem faltas no mês, ao invés de valores financeiros. Isto é, existem muitas possibilidades economicamente viáveis de motivar os trabalhadores num aspecto material que, no resultado final, são vantajosas a todos, trabalhadores e empregadores. Mas, por todo o exposto, fica evidente que ações da empresa incapacitar continuamente seus supervisores são uma necessidade fundamental. Fica evidente também a necessidade de integração dos supervisores a uma estratégia empresarial que garanta e permita a sua atuação eficaz na linha de frente da produção. Todos os envolvidos devem ter consciência dessas questões, mas especialmente a direção e a gerência.
entre as expectativas e motivações da alta direção e as expectativas e motivações dos trabalhadores, isto é, entre expectativas e motivações que tendem ao contraditório e ao antagônico, estão os supervisores de primeira linha, sob pressão dos dois lados. A integração responsável de todos da empresa, ainda que cada um tenha diferentes responsabilidades, deveres e capacitações, é o único caminho para a existência racional e humana dos empreendimentos. Isto não significa que os problemas desaparecerão. A vida sem problemas ou questões a serem resolvidas não é vida, é morte. Em cada etapa da vida, nos vemos frente a diferentes problemas e desafios. Mas em todas, o real desafio é nos superarmos, vencermos a nós mesmos. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.